Oi, pessoal. Esse é um exercício sobre fluxo de caixa, método indireto. Pelo método indireto, a gente usa demonstrações financeiras, que já foram feitas. Por isso que é método indireto. Você vai indiretamente, através das demonstrações financeiras, que são o balanço patrimonial. E aqui do lado eu tenho a demonstração de resultado, Através dessas demonstrações, a gente vai calcular o fluxo de caixa pelo método indireto. Então, vamos começar aqui, então, pelo balanço patrimonial. Como é que eu faço isso, Eu coloquei aqui em cima uma regrinha para resumir, como que a gente vai fazer aqui a classificação das movimentações do balanço patrimonial. Então, o ativo, quando ele aumenta, exceto o caixa é essa conta aqui, Exceto essa conta, quando aumenta o ativo, eu vou ter uma saída de caixa. Quando reduz ativo, exceto o caixa, eu vou ter uma entrada de caixa, tá? No passivo, no circulante, não circulante, no patrimônio líquido, quais são as regras? Quando aumenta o passivo e patrimônio líquido, exceto os lucros retidos, que é essa conta aqui, eu vou ter uma entrada de caixa. Quando reduz o passivo e patrimônio líquido, exceto lucros de caixa, lucros retidos, eu vou ter uma saída de caixa. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, Então, vou fazer aqui a diferença entre um ano das movimentações de 2012, que é o ano mais recente, menos o ano mais antigo. Então, eu faço aqui sempre das contas intermediárias, nunca das contas principais. Por exemplo, dessa conta somatória do ativo circulante, eu não faço a conta, tá bom? Então, eu faço assim, e vou ter as diferenças. Então, nesse ano, em 2012, o caixa aumentou 7.439, mas como eu falei, essa conta aqui, eu vou deixar ela em vermelho, porque essa conta aqui a gente não vai mexer com ela, a gente vai movimentar as outras contas. Bom, então aqui teve um aumento no contas a receber, de 2012 em relação a 2011 de 10.820. Nos estoques teve um aumento de 18.530. Eu simplesmente subtraí 108.530 menos 90.000 deu 18.530 positivo. Teve um aumento, então, dos estoques, um aumento do contas a receber e um aumento do caixa. Só que, novamente, o caixa é uma exceção, nessa nossa regrinha. Então, eu vou deixar em vermelho. Aqui, no ativo imobilizado, eu tive uma diferença, do ano mais recente, que é o ano de 2012, menos o ano de 2011, eu tive um aumento de 56.822. E aqui, eu vou ter uma diferença, uma redução de 25.724, Então, essa setinha para cima do ativo aqui é quando a variação é positiva. Essa setinha para baixo é quando a variação é negativa, Então, aqui, eu vou considerar, então, contas a receber como uma saída de caixa. Então, eu vou colocar o S aqui, Teve um aumento, teve uma variação positiva, então, eu vou considerar como S. No caso, aqui também dos estoques, teve uma saída de caixa, lembra, Se aumentou contas a receber, é porque não está recebendo, então indiretamente é uma saída de caixa. Se aumentou estoques, é porque está comprando mais mercadorias, indiretamente é uma saída de caixa. Aqui no imobilizado, a gente teve aqui um aumento, Ou seja, provavelmente a empresa comprou máquinas, equipamentos, E teve aí, então, uma saída de caixa. Tá? A depreciação, lembra que é uma conta de poupança? Então, como se fosse uma poupança, então aqui ela tinha, vamos esquecer o sinal nesse momento, 82.300 de poupança. Essa poupança foi para 108.024. Teve um aumento dessa poupança, Então, é uma entrada de caixa. Se a gente for pelo sinal, sinal negativo aqui, Se a gente for só pela regrinha, também vai dar certo, porque aqui foi um valor negativo,
ou seja, teve uma redução do ativo de um ano para o outro. Então, também a gente considera como entrada. Então, seja pelo raciocínio de pensar como uma poupança ou pela regrinha, nos dois casos aqui a gente vai ter uma entrada de caixa. Muito bem, fizemos as contas do ativo, né? Classificamos entre entrada e saída. Agora, a gente vai fazer as contas do passivo, né? Novamente eu ressalto, a gente não faz da conta principal, que no caso aqui é o passivo circulante. A gente não vai fazer essa diferença de um ano para o outro do passivo circulante, apenas das contas intermediárias. No contas a pagar, teve uma redução de 4.514 e nas despesas a pagar, teve um aumento de um ano para o outro de 2.860. Bom, qual que vai ser a nossa classificação? No caso aqui, no contas a pagar, né, teve uma redução do passivo, então a gente vai considerar como uma saída de caixa. No caso das despesas a pagar, teve um aumento, então a gente considera como uma entrada de caixa. É só olhar essa regrinha aqui. Muito bem, aqui também, né? Então, nos empréstimos, a gente vai fazer a diferença de um ano para outro e a gente vai ver aí que teve uma redução de 20.986, ou seja, provavelmente a empresa pagou o empréstimo, né? Então, a gente considera como uma saída de caixa. O capital social, a gente vai fazer aqui a diferença de um ano para outro, né? E a gente vai ver que teve um aumento de 1.887 aí, né? Aumentando as contas do patrimônio líquido. Quando aumenta patrimônio passivo e patrimônio líquido, a gente lança como entrada. Agora aqui a gente vai fazer a diferença dos lucros retidos de um ano para o outro, né? E a gente vai ver que teve um aumento de 88.640. Só que pela nossa regrinha aqui está escrito exceto lucros retidos. Então, eu vou deixar em vermelho e não vou classificar nem como entrada, nem como saída. Bom, ao fazer essa classificação, eu venho aqui e posso começar a montar o fluxo de caixa. Então, vamos ver as contas aqui do fluxo de caixa, né? Só lembrando, aqui eu tenho a demonstração de resultado, que tem o lucro, tem o prejuízo. Aqui eu não preciso fazer a diferença de um ano para outro. Eu já vou pegar as contas do ano de 2012, tá? Então, vamos lá. Fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, eu tenho aqui lucro ou prejuízo do período. Vamos ver aqui, ó. O lucro líquido desse período foi 131 mil, né? 366. Eu já posso lançar direto esse valor de 131.366 aqui no fluxo de caixa, método indireto. Como deu lucro, eu vou lançar ele positivo aqui, certo? Positivo, tá? 131.366. Está aumentando o meu caixa porque eu tive lucro. Depreciação e outras despesas não desembolsáveis. Vamos dar uma olhada aqui? A gente vai ter que olhar o balanço patrimonial. Lembra que eu falei para vocês, né? Esses 25.724 eu tenho que considerar como uma entrada, certo? Então, eu tenho que lançar aqui positivo, né? A depreciação. Então, eu vou lançar positivo, né? 25.724 positivo, certo? Porque é o valor que vai aumentar o meu caixa. Bom, ativo circulante é uma conta aqui, né, que a gente não vai, por enquanto, não vai usar, né? Ela consta aqui na estrutura, mas a gente não usa a diferença de um ano para outro. Eu já vou explicar como é que a gente vai fazer isso aí. O contas a receber da empresa, né, teve aqui, né, um valor de 10.820, a gente tem que considerar esse valor como uma saída, então um valor negativo, né? Eu vou lançar aqui 10.820, ó, negativo 10.820. Eu vou destacar em vermelho só para dizer, né, que é uma saída de caixa, uma redução de caixa. Os estoques, o valor aqui foi 18.530 e a gente tem que considerar ele como uma saída. Então, vou lançar ele negativo 18.530, tá aqui. Bom,
No passivo circulante, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai usar a conta totalizadora. Só a gente vai lançar aqui o contas a pagar. O contas a pagar, a gente considerou como uma saída com valor negativo. Então, a gente vai deixar ele aqui negativo 4.514. Tá aqui, né? Por quê? Porque lá eu considerei como saída. As despesas a pagar, eu vou considerar como uma entrada, 2.860. Então, eu vou lançar aqui positivo. Bom, essa daqui, como é uma conta totalizadora, eu não preciso nem preencher esses valores, né? Isso daqui é só uma conta para dizer, né? Quais são contas do ativo circulante, quais são contas do passivo circulante. Muito bem. Agora eu vou somar os valores, né? E vou ter o valor total do fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, teve um aumento de R$ 126.086 no fluxo de caixa das atividades operacionais. No ativo imobilizado, eu venho aqui e vi que o quê? Que eu considerei como uma saída o valor aqui de 56.822. Então, eu tenho que lançar ele negativo no meu fluxo de caixa, certo? No caso aqui, né, desse fluxo de caixa, como eu só tenho os ativos imobilizados, então a somatória vai ser o mesmo valor, né? Vai ser um valor negativo, né? Vou destacar em vermelho, de 56.822. Agora vamos para os empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos, né? Eu tenho aqui um valor de empréstimos no valor de 20.986 que eu considerei como uma saída, né? Provavelmente teve um pagamento de empréstimos. Então, eu lancei ele negativo aqui, né? Como está considerando como saída, eu tenho que lançar negativo. O capital social, a gente viu aqui que teve um aumento, uma entrada de 1.887. Então, a gente lança positivo. Agora, presta atenção, pessoal, os dividendos pagos. Esse valor, eu tenho que pegar aqui, ó, debaixo de lucro líquido, eu tenho o valor dos dividendos. Então, eu tenho que lançar esse valor, né, aqui embaixo. Esse valor, tá, dividendos pagos. Então, eu tenho que lançar esse valor negativo, né, porque se foi pago, eu tenho que lançar ele negativo, tá, pessoal? Então, tá aqui o valor de 42.726, negativo, né? Daí agora eu vou somar esses valores e vou ter o fluxo de caixa dos financiamentos, né? Deu 61.825 negativo. Agora eu vou calcular, né, o valor do fluxo de caixa das atividades operacionais, mais o fluxo de caixa das atividades de investimento, mais o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Obtive o valor positivo de 7.439. Daí eu venho aqui, né, para o balanço patrimonial, vou pegar o saldo inicial de caixa, 40.880. E vou pegar o saldo final de caixa, que é o caixa de 2012, deu 48.319. Reparem que a diferença de um ano para o outro, se eu fizer o saldo final menos o saldo inicial, vai dar 7.439, ou seja, está batido o meu valor. Então, eu fiz, né? Significa que eu fiz corretamente o fluxo de caixa. Bom, pessoal, esse é o exercício, né? Um exemplo de um exercício de fluxo de caixa, método indireto, tá bom? Então, dúvidas, né? Podem mandar por e-mail e eu estou à disposição aí, né, na nossa próxima videoaula, né, na nossa aula online, para esclarecimento de dúvidas desse exercício. Obrigada, espero que ajude.